Boa tarde, pessoal, tudo bem? Papo Informal 16, antagonistas, protagonistas e coadjuvantes. A vida vê o que não se vê. Tem uma coisa que eu venho pensando nos últimos tempos. Nem sempre a vida funciona como a gente imagina enquanto está vivendo nela. Às vezes a gente passa anos tentando entender quem eram os vilões, quem eram os mocinhos, quem estava do nosso lado e quem não estava. Pois bem, mas o tempo, ele reorganiza tudo. Tem pessoas que pareciam protagonistas na nossa vida, na nossa história, e eram só coadjuvantes de uma fase. Tem gente que parecia antagonista, mas acabou obrigando-nos a crescer. E tem pessoas silenciosas, quase invisíveis, que estavam sustentando partes inteiras da nossa caminhada, sem que a gente, de fato, percebesse. A vida vê o que não se vê. E talvez maturidade seja justamente isso. Parar de olhar tudo como guerra. Nem toda ruptura é destruição, nem toda perda é derrota, nem toda mudança é fracasso. Às vezes a vida está apenas encerrando um ciclo que já terminou por dentro. Antes de terminar por fora, terminou por dentro da gente. E eu acho que isso vale para tudo. Amizades, relações, trabalho, projetos, ideias, até versões antigas da gente mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito. Nem todo mundo vai atravessar a ponte contigo. E hoje eu acrescentaria uma outra. Nem toda ponte foi feita para durar para sempre. Algumas existem só para atravessar um rio específico da vida. Depois disso, o caminho muda novamente. E quando muda, dói, sempre dói, porque o cérebro humano gosta de permanência, gosta de previsibilidade, gosta de acreditar que as coisas continuarão sempre iguais. Mas a vida não é estática. A gente muda. Freud chamava de economia psíquica. As pessoas mudam, as prioridades mudam, os sonhos mudam. A economia psíquica não se mantém. E talvez sabedoria não seja resistir a isso o tempo inteiro, mas aprender a atravessar essas mudanças sem perder completamente quem nós somos. Sem virar pedra, sem virar cinismo, sem deixar a dor transformar a gente em algo menor. Porque sofrimento não torna alguém automaticamente profundo. Tem gente que sofre e endurece. Tem gente que sofre e aprende, e eu acho que existe uma diferença enorme entre os dois caminhos. Talvez um dos maiores desafios da vida adulta seja esse. Continuar humano depois de certas pancadas, continuar acreditando em construção, continuar acreditando em futuro, continuar acreditando que ainda existem pessoas boas, ainda existem boas ideias, ainda existem bons debates e bons novos começos, mesmo depois de fases difíceis. E talvez o mais curioso da vida seja isso. Muitas vezes ela está reorganizando tudo. Justamente quando a gente acha que ela está desmoronando ou parada. Só que a gente ainda não consegue enxergar. Porque a vida vê o que não se vê. A vida vê o que não se vê. E talvez seja justamente aí que a vida enxergue coisas que os relatórios não enxergam. Às vezes um protagonista não é quem aparece mais. É o servidor de CETEC que, mesmo com pouca estrutura, construiu um projeto bonito e mudou pequenas trajetórias silenciosamente. Muitas vezes o protagonista é um egresso do sistema prisional que poderia simplesmente estar seguindo sua vida, mas escolheu voltar para ajudar outros apenados a não repetirem os mesmos caminhos. Voltou para trazer um legado. Às vezes é um diretor tentando mobilizar uma unidade inteira, com equipe mínima, fazendo muito mais com quase nada. 2 ou 3 colegas que se dispõem a encarar a missão com ele. E talvez o mais curioso seja isso. Muitas dessas coisas acontecem fora do padrão, fora do fluxo perfeito, fora do discurso pronto.
Mas ainda assim acontecem, porque existem pessoas que continuam tentando construir. E talvez seja justamente essas pessoas, mesmo imperfeitas, cansadas e humanas, que a vida ou Deus, acredite você ou não, acaba vendo de um jeito diferente. Não pelo cargo, não pela aparência, não pela narrativa. Não, por nada disso. Mas pela intenção verdadeira de ter deixado algo melhor do que encontrou. Até o próximo Papo Informal, o número 17. E uma boa tarde.